Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Flá deixou de resolver a vida na última rodada em 3 dos últimos 6 anos. Sim. O Flamengo começou a Libertadores bem. Depois teve aquele jogo com o Central Córdoba, que é ali que derrubou o Flamengo. Que o Flamengo tivesse ganhado os 3 jogos em casa, daí se ganhar, tem mais 2 em casa, daí com 9, com 2 empates, 2 empates e uma vitória fora, o Flamengo estaria praticamente classificado. Então aquele jogo contra o Central Córdoba foi fulminante para que o Flamengo chegasse agora na reta final da Libertadores, buscando a vaga para a próxima fase da Libertadores. Mas vai estar tudo certo, o Flamengo tem que ganhar e ganhar bem da LDU e quando da LDU e do Táchira para poder classificar. E hoje tem o Sertão Táchira e Córdoba jogando, mas assim, né, jogo nem para secar, porque eu acho que o Táchira é tão fraco que nem vale a pena assistir, estacar secadinha, mas pode acontecer menos um empate ou uma derrota sendo a corda, mas eu acho bem difícil pelo futebol que o Táchira apresentou até hoje, apesar que ele vai estar jogando na sua casa, de repente pode criar alguma uma força. Rodrigo Caio volta ao Flá para ser parte da comissão técnica de Felipe Luiz. Ex-zagueiro chegou no Ninho no Ubu nesta terça-feira. É um jogador que sempre foi muito inteligente, foi um cara que taticamente sempre posicionou bem, como pode ser, ele tem personalidade, eu lembro uma vez quando, não sei se foi o Paulo Souza ou o Domini, colocou ele na lateral direita e falou, pô, não é minha, não sei jogar, não quero jogar nessa posição. Então é um cara que tem postura, é um cara que tem diálogo, é um cara que no vestiário faz a diferença. Então o Felipe Luiz tem a sua mentalidade, tem a sua ideia de jogo. Então acho que vai encaixar bem essa dupla, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. E tá, o Flamengo também é aquele um ex-jogador como o Rodrigo Caio, como o Felipe Luiz, tá que é motivado, sabe o que acontece ali no campo. Isso aí eleva demais o coração dos jogadores, porque já conviveu, já passou por aquelas situações, então ajuda demais essa troca de experiência do jogador com a comissão técnica. Flamengo demite auxiliar técnico e tenta razão. Parte 2 tem desculpa de Felipe Luiz, esse clube é campeão. Eu acho que o Flamengo começou muito bem no início do ano, mas quando apertou, eu acho que eu precisava de alguém como o Rodrigo Caio, um cara mais experiente, para ter aquele diálogo melhor com os jogadores e entender de campo. Acho que o Rodrigo Caio entende de campo, isso aí faz toda a diferença. Tem mais uma aqui que eu quero falar. Exame aponta lesão de Pulgar e Alisson fora contra a LDU. Como o Flamengo pode jogar sem Pulgar contra a LDU? Veja opções. Assim, se o Felipe Luiz quer proteção, Everton Araújo entra ali no lugar do Pulgar. O De La Cruz, se ele quer jogar o time para cima e tentar resolver no primeiro tempo, aplicando uma coleada, dá para jogar com Gerson e De La Cruz. O Gerson como primeiro volante, solta o De La Cruz para o jogo. Eu acho que essa dupla aí dá certo e eu sempre quis ver essa dupla em campo. Gerson e De La Cruz como volante, como é Bruno Guimarães e Gerson na seleção brasileira. São 2 volantes que saem para o jogo, só não fica ali na marcação. Então vamos ver o que o Felipe Luiz faz para esse Flamengo contra o Táchira. Tá rolando aí uma entrevista nessa terça-feira, já na coluna do Flá, coletiva do Alex Santos. Então a coletiva do Alex Santos, um cara experiente, um cara rodado, conhece muita
do futebol, sabe tratar bem a imprensa. Então tá tendo a coletiva do Alexandro. Então quem quiser assistir, é só ir lá. Titas envia proposta ao Corinthians e Flamengo pode embolsar alto com acordo intenta. A Tita sempre foi um parceiro forte do Flamengo. Perdão. Esses patrocínios que sustentam o salário dos jogadores. O Flamengo vai sempre buscar valor alto para essa contratação. Esse contrato de renovação, o Flamengo vai buscar sempre o alto valor. Vamos para a próxima notícia. Isso aqui é bom. O West Ham coloca Lucas Paquetá à venda em meio à investigação. Então é um meia que o Flamengo, se tiver dinheiro, tiver condição, tiver um valor que o Flamengo consegue poder comprar, eu acho que vale a pena. Eu torço e sou a favor que os jogadores que começaram na base do Flamengo retornem ao Flamengo. Eu acho que enriquece o Flamengo muito. O cara começou na base, a inspiração para os mais novos. Trazer um jogador que começou na base, rodou o mundo todo e retornou ao clube. É expiação para os mais novos. Então, não sei qual o valor, mas vale a pena o Flamengo ir atrás de um jogador como Paquetá. Parte 2, Flamengo trata jogo contra a LDU como final da Libertadores. Com certeza é o jogo decisivo, o Flamengo tem que vencer. O empate praticamente empurra o Flamengo para fora dessa Libertadores. Então essa vitória com a LDU é fundamental para a classificação do Flamengo. E com certeza o Flamengo tem cara com esse jogo como final, que pode decidir se o Flamengo vá ou não para a próxima fase. Então, assim, o Flamengo tem que entrar tudo para vencer, perdão. Então, vamos ver. Felipe Luiz abre jogo sobre o motivo de escalar Michael como titular no Flamengo. Então, vou analisar a notícia, vou falar sobre o Michael que eu quero falar. Tecnicamente, o Michael está muito acima da média. Mas para esse jogo da LTU, eu colocaria o Cebolinha. O Michael, não sei se vai fazer função ou não consegui assistir o primeiro tempo daquele jogo contra o Bahia. Não sei se ele está partindo para cima, já o Cebolinha parte para cima. Se você colocar Gerson de la Cruz, na minha visão, Matheus Gonçalves, Cebolinha, Arrascaeta e Pedro, também vai ter um ataque muito intenso pelas pontas, com dois volantes que faz essa viagem de jogo, esse toque curto, aproximação ao ataque muito bem. E com dois laterais, como Alexandre e o Bob Varela, acho que Varela, ou Wesley mesmo, aí é questão do treinador decidir, atacando a fundo com Matheus Gonçalves, Cebolinha quebrando, indo para dentro, com peso e com reverência. A Arrascaeta aproximando da jogada, tanto de uma ponta como da outra, com Gerson e De La Cruz por trás, podendo fazer a tabela. Eu acho que a minha vai ter muita opção de ataque se for com um time assim, que os jogadores que vão para cima, dois atrás que atacam a linha de fundo, dois volantes que aproximam da jogada e o Arrascaeta que pode entrar nessas tabelas que pode ter o Matheus Gonçalves com o Gerson e Arrascaeta, ou com Cebolinha, De La Cruz e Arrascaeta ali fazendo triangulações, além dos pontas, dos laterais que podem ir na linha de fundo. Então fica bem interessante. Pode ser o Michael, que tem um passe muito bem. Gostaria de ver aquele Michael que estava em meia passagem, que pegava a bola,
fazia maior palhaçada com a bola para chamar atenção, mas ele tornou um cara mais técnico, como eu já falei, e aos poucos trabalhando. O Michael com camisa 10, ele pode surgir, pode se transformar num substituto do Arrascaeta. Tem qualidade, sabe prender a bola, sabe driblar em espaço curto, sabe dar bom passe, que ele tem inventando boas assistências. Mas deixa o time para o Filipe Luís, acho que deve ter estudado o LDU muito bem, e sabe o potencial dos jogadores. É aquele negócio que eu falo, quando você está longe, só analisa o que você vê no jogo, e quem está no dia a dia consegue olhar com um olhar a mais cada jogador, sabendo os detalhes, as movimentações de cada jogador. Então eu deixo todo cuidado com o Filipe Luís. Quem escolher para entrar em campo realmente é os jogadores que ele viu o seu potencial em campo, nos treinos. Então sabe que a condição do cara tá bem, se o cara tá conseguindo correr legal, se o cara não tá com problema emocional, alguma coisa assim que impede ele render mais. Então todo critério, qual o Pedro e Bruno Henrique tem que ver para esse jogo, como tá Pedro, se ele tá com condição de jogo realmente, ou é melhor que o Bruno Henrique, que tá aquela pressão nos zagueiros. Isso aí é só treinamentos, fica tudo a critério do Filipe Luís, mas a gente tem uma visão de campo assim, uma visão não de treino, mas de jogo, que é totalmente diferente do treinador. Então eu não desmereço a escalação de amanhã, mas a gente tá a nossa análise do que a gente assiste dos jogos. Então essa análise vai comigo do amanhã, vai com uma nova, se Deus quiser.